Olá, pessoal. Vamos ver aqui mais algumas funcionalidades aqui do LibreOffice para a gente finalizar esse assunto aqui do LibreOffice, né? Obviamente, a gente não vai ver todas as funcionalidades, a gente está vendo as funcionalidades mais comuns, mais úteis aqui, tá? Então, vou começar vendo aqui agora a parte de ortografia e idioma, tá? Então, como é que a ferramenta ela analisa o seu texto, tá? Então, o, a forma mais básica de análise aqui vão ser das palavras em si, certo? Da ortografia delas. Então, eu tenho aqui um texto ó, que está em português e tem uma parte dele que está em outro idioma, no caso aqui está em inglês, certo? Então, veja que a ferramenta ela colocou aqui em sublinhado, né, em vermelho, várias palavras que ela não identificou, certo? Então, o meu idioma padrão aqui dos textos está em português, só que como eu tenho textos em inglês aqui, ele não identificou quais são as palavras e colocou aqui esse sublinhado em vermelho. Como é que eu posso tratar isso daqui? Eu posso vir aqui ó, em ferramentas, em idioma, e informar qual é o idioma, tanto para o texto todo documento, né? No meu caso está em português. Eu posso informar o idioma para parágrafos específicos, né? E eu tenho aqui para uma seleção, ou seja, uma parte que está selecionada, um texto selecionado. Então eu poderia vir aqui, ó, como eu sei que esse trecho daqui ele está em inglês, eu posso selecionar ele, vir aqui em ferramentas, idioma, modificar a seleção para inglês. Veja que agora ele não está mais colocando né, o sublinhado, que ele identificou que naquele trecho específico, naquele texto selecionado, o idioma está em inglês. Se eu continuar aqui depois e colocar outras palavras em inglês, né, que ele não tinha identificado, né, anteriormente, aí ele passa a não identificar novamente porque o texto em inglês foi esse daqui, né? Esse trecho daqui, ele sabe que está em inglês. O que tiver antes ou depois, para ele voltar a ser português. E aí dá problema. Tá? Então eu posso selecionar ou informar para a ferramenta o idioma do texto todo, de parágrafos, ou então só de uma seleção. Às vezes você está fazendo uma citação, tem uma palavra estrangeira no meio de um parágrafo em si. Você pode utilizar né, a seleção para isso. Tudo bem? Então tem aqui as opções que você pode utilizar. No final, quando você né, escrever o seu documento, você pode utilizar aqui a opção de ortografia, que ele basicamente vai analisar o seu documento todo e vai indicar os pontos né, de palavras que ele não encontrou e o que é que você pode fazer com elas, certo? Então, por exemplo, eu tinha essa palavra, né, que eu sei que está em inglês aqui, ele diz, ó, não consta do meu dicionário de português, e ele dá algumas sugestões de outras palavras parecidas com essa. E aí você pode ir utilizando as opções. Você pode ignorar essa palavra, essa ocorrência. Eu digo, não, essa ocorrência daqui eu vou deixar para lá. Eu posso ignorar sempre, ou seja, qualquer palavra, né? Flooded aqui no caso, ele vai ignorar no texto todo. Eu posso pedir para ele adicionar o dicionário, ou seja, essa palavra agora vai fazer parte do meu dicionário em português. E aí, como faz parte do dicionário, ele não vai sublinhar ela em vermelho aqui, certo? Isso é outra opção. Tá? E se eu clicar aqui em corrigir, ele vai corrigir, substituir essa palavra por uma dessas daqui, certo? A que estiver selecionada. Então, se eu pedir para corrigir, ele vai substituir essa por essa daqui. Se eu pedir para corrigir tudo, todas as ocorrências dessa palavra no texto vão ser substituídas, tá? Então, essas aí são algumas opções que a gente tem para lidar com o idioma e ortografia, tá? O LibreOffice por padrão já vem com um conjunto de gramáticas, aí de dicionário de palavras, certo? Para linguagens mais utilizadas, mais comuns, tá? Então, se você baixar lá o LibreOffice em português, ele já vai vir com o dicionário em português, por exemplo. Já é o padrão dele. Tudo bem? Então, qual é outro assunto que a gente vai ver hoje também? A gente vai ver a parte de impressão, tá? Então, se a gente vir aqui ó, em arquivo, imprimir, ele vai abrir uma tela aqui que tem várias opções de impressão, certo? Para configurar a impressão, quando eu vou imprimir o documento. Então, eu vou poder escolher qual é a impressora, né, que eu vou querer imprimir. Veja que por padrão aqui, né, para o meu computador e para o de vocês também, ele já tem uma impressora virtual que ele chama,
seja, é uma outra forma de gerar um PDF. Então, ao invés de pegar esse seu documento e mandar para uma impressora, ele vai mandar para um programa que vai converter ele para um PDF, certo? Isso aqui na prática, hoje em dia, a Microsoft, né, no Windows, ele aparece para qualquer programa. Qualquer programa, um Notepad, se você quiser mandar gerar uma versão PDF dele, você pode pedir para imprimir, que vai ter essa impressora virtual aqui. Ou seja, ele vai poder gerar o PDF a partir de um arquivo qualquer. No caso do LibreOffice, a gente tem a parte de exportação para PDF, não precisa disso daqui, né? Mas para os outros programas a gente pode utilizar, tudo bem? Eu posso dizer quais são as páginas que eu quero que sejam impressas, pode ser todas elas ou pode ser uma seleção de páginas aqui, tá? Então eu posso dizer, eu quero que você imprimir a página 1, a 3 e a 5, certo? E aí eu vou separando por vírgulas. Se eu quiser um intervalo, eu posso utilizar o traço. Então seria, eu quero imprimir a página 1 e a página de 3 até a página 5, certo? Para não precisar ter que ficar 3,4,5. Imagina, 3 a 10. Posso botar 3, tracinho 10. Então, ele vai imprimir a página 1 e a página 3 até a 10, pulando a 2. Tá? E aí eu não preciso colocar aqui todas, né? 3, 4, 5 individualmente. Tá? A quantidade de cópias que eu quero, 1, 2 ou 3. O papel, certo? Veja que uma coisa é o tamanho do papel aqui no documento que a gente está escrevendo, outra é em qual papel fisicamente ele vai ser impresso. Tá? O ideal, claro, se você quiser que seja igual, né? Que o papel que você está usando aqui, o tamanho seja igual ao que está aparecendo aqui. A orientação também, né? Se você quer retrato ou paisagem, o automático vai trazer o que está lá na página, certo? Que você selecionou aqui no documento, mas você pode modificar isso também, tá? E eu tenho aqui a quantidade, né, de páginas por folha. Em geral, a gente vai ter cada página aqui do documento, eu quero que seja impressa em uma página física. Mas eu posso modificar isso daqui, ó, para ter, sei lá, duas. Então, duas páginas do meu documento vão ser impressos em uma página aqui uma página física. Isso serve para economizar papel, principalmente, né? Então, você pode botar duas, quatro, né? Claro que aí o tamanho do texto em si vai começar a ficar pequeno, né? Para poder encaixar quatro páginas em uma página, né? Lá fisicamente. Tudo bem? E a ordem com que né, que as páginas vão ser apresentadas, né? Você quer aqui, ó, da esquerda para a direita e de cima para baixo, você pode botar aqui, ó, de cima para baixo e da direita para a esquerda. Você escolhe aqui a ordem com que as páginas vão ser impressas, certo? Tá? Se ele for feito um livro, que você quer que tenha um espaço maior nas margens aqui, porque você vai montar um livro, né, vai colar as páginas que ficam intermediárias, você pode usar aqui a opção de brochura, certo? Para gerar o seu livro. Tá? O último assunto que a gente ia ver aqui é a parte de inserção de imagens. Então, ó, eu posso vir aqui e pedir para inserir uma figura, tá? Procurar uma figura, tá aqui uma figurinha, e aí eu posso, ele inseriu, né, no ponto onde está o cursor, e eu posso ajustar aqui, ó, o tamanho dele, tá? E o texto que eu fui inserindo, eu posso modificar a forma com que a figura interage com o texto. Com isso, eu tenho que pressionar aqui com o botão direito e vir aqui em âncora, certo? Então, eu posso dizer, ele vai estar ancorado, ele vai estar ligado a quem? Ele vai estar ligado ao parágrafo, a um caractere, ele vai ser tratado como um caractere em si, tá? Então, eu posso dizer também a disposição do texto, como é que o texto ao redor dele vai se comportar em relação a essa imagem, certo? Então, eu posso botar aqui, sei lá, depois. Então, o texto que eu escrever aqui, ó, ele vai poder aparecer ao lado da minha imagem, certo? Claro, eu vou poder colocar ele aqui, ó. O tempo ele alinhar, ele está a priori centralizado. Eu posso botar ele à esquerda. Então, ele vem aqui, ó, para a esquerda do meu texto. E eu posso colocar o texto e ele ficar, ó, que a gente chama de flutuar, né? Ele está flutuando aqui à esquerda do documento, tá certo? Então, eu posso utilizar essas opções aqui para modificar a posição dele, tá? Então, eu posso fazer tanto o alinhamento horizontal como vertical em relação ao texto também, se eu quiser. Tudo bem?
Tem várias opções aqui, eu não mostro todas elas, porque senão vai ficar uma aula gigantesca, tá? Mas eu posso fazer essa parte de flutuação, que é mais interessante. Aí eu tenho a parte também que é interessante aqui, que é a de legenda. Às vezes a gente quer que a imagem sim tem um texto que aparece, pode ser embaixo ou em cima da imagem, descrevendo o que é que ela significa, certo? Então, sei lá, ó, opções de idioma. E ela vai aparecer isso daqui, ó, que pode ser embaixo ou em cima, eu vou poder escolher aqui, certo? E eu posso escolher a numeração, se eu não quiser arábico ou quiser com letras, tá? E aí quando eu pressionar, no caso vai aparecer embaixo aqui, né? Então, ó, ele apareceu aqui embaixo aquele texto que eu coloquei, certo? Posso modificar a formatação dele se eu quiser, vindo aqui, ó. Veja que ele tem um estilo associado, figura. Então eu posso modificar o estilo figura, pressionando de novo, ó, Alt P, e ele vai aparecer aqui as configurações do estilo do parágrafo, eu posso modificar a cara dele, tá? Como a gente tinha visto na aula passada. Tudo bem? Então vocês podem já começar a interagir aí com a parte de figuras, com a parte de ortografia, tá? De impressão, para ver como é que ele funciona. Tá ok, pessoal? Então, a gente se encontra na próxima aula, tá? Que aí a gente vai começar a ver o assunto de planilhas eletrônicas. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima.